Neste capítulo em especial desse projeto tão importante, do qual eu me orgulho de fazer parte, nós vamos discutir profundamente a Covid-19 e o esporte. Quais os impactos para os campeonatos? O que vai acontecer com os clubes? O que vai acontecer com os atletas? O que vai acontecer com o calendário? Apesar de particularmente achar que toda essa discussão só pode ser feita durante o processo em que a ciência vai ajudar a recuperação do país, vai ajudar a recuperação do esporte. E quando a ciência der o sinal verde, aí sim nós teríamos como retomar os campeonatos, retomar as atividades esportivas. Exatamente no momento em que a UEFA Champions League anuncia que, após o último grande jogo de futebol que nós tivemos entre Liverpool e Atlético de Madrid, com quase 60 mil pessoas no estádio, 41 delas que estiveram no jogo vieram a falecer por causa da Covid-19. Em outro grande evento na Grã-Bretanha, uma corrida de cavalos, 150 mil pessoas acompanharam. 37 delas morreram por causa da Covid-19. Depois, houve distanciamento, houve isolamento, houve lockdown, mas essas vidas se perderam. E hoje no Brasil nós discutimos, por exemplo, se não é hora de voltar com os campeonatos, mesmo com os portões fechados, apenas os dois times no futebol atuando. Eu considero uma temeridade. É colocar em risco os jogadores e as famílias dos jogadores. Aí você deve se perguntar, mas os clubes têm um custo recorrente e a receita se perdeu? É a circunstância. É o que está acontecendo hoje. Talvez nós tenhamos de pensar uma recriação do esporte, uma recriação do futebol. Talvez nós tenhamos de pensar como lidar para que o futebol volte mais forte, assim como a sociedade pensa em voltar mais forte, que os outros esportes voltem mais forte. Não importa se vamos ter um asterisco na história daquele campeonato que não terminou, que teve um campeão decidido de uma outra forma, mas a verdade é que, nesse momento, é preciso preservar vidas. E para aprofundar essa discussão da Covid-19 do esporte, como é que os clubes vão tratar com isso no pós-pandemia, nós convidamos 3 ex-grandes jogadores de futebol. O Zé Elias, que jogou no Corinthians, jogou na Inter de Milão, Santos, jogou na Grécia, hoje comentarista esportivo. Edmilson, campeão da Champions pelo Barcelona, campeão nacional com Barcelona e Lyon, jogou no São Paulo, Palmeiras, Ceará e por aí vai, taquaritinguense, orgulho da nossa terra, campeão mundial em 2002. Paulo Sérgio, campeão mundial em 1994, jogou no Bayern de Munique, teve muito sucesso também no Corinthians, um cara muito envolvido com questões sociais também, assim como o Edmilson, assim como o Zé Elias. Teremos a participação também de Anne Castiglione, ex-levantadora da seleção feminina de vôlei da Argentina. Participação também da Alessandra, ex-pivô da seleção brasileira, foi campeã mundial, 2 medalhas olímpicas e ainda campeã pan-americana. E também do Paulo Bassul, que é diretor técnico do basquete brasileiro, também sempre muito envolvido com o basquete feminino. E as participações ainda de 3 grandes jornalistas, Fábio Piperno, da Band Esportes e da Band News, Lívia Euric, profundo conhecedor da Fórmula 1, e a Fórmula 1 está encontrando meios para voltar a ter as suas etapas, e o Paulo Calçade, um jornalista que a gente pode chamar de academicista, profundo conhecedor do esporte, da formação pelo esporte, hoje comentarista da ESPN. Eu espero que vocês gostem de mais este capítulo. Divirtam-se. O impacto do coronavírus no futebol mundial ele é gigantesco. Nós estamos vendo aí a Liga dos Campeões parada, a Liga Europa parada, os principais campeonatos europeus parados, com exceção da Alemanha, que conseguiu o seu retorno antecipado, mas muito por conta das medidas que foram tomadas logo quando foi detectado o coronavírus ali na Alemanha. Então, isso proporcionou e proporciona, esportivamente falando, um desequilíbrio esportivo. Por quê? Porque as equipes da Alemanha já estão jogando, as outras equipes ainda, os outros países a gente não sabe
quando, né, por exemplo, a Itália vai voltar, quando a Espanha vai retornar também, a Premier League, ou seja, esportivamente existirá um desequilíbrio, e isso será discutido com certeza na mesa ali da Copa UEFA. E consequentemente isso vai alterar, né, por conta das datas, o recomeço, por exemplo, a programação do campeonato do ano que vem, né, das ligas europeias. Então tem uma série de coisas que o coronavírus ainda vai, né, não é só no presente, é no futuro também, ainda vai mudar muito o futebol mundial. Aqui no Brasil já teve um impacto muito grande e eu acho que o impacto vai ser ainda maior. Primeiro porque nós temos aqui uma forma, a gente não tem uma liderança, a gente não tem ainda a estrada para seguir, né? Porque o governo federal trabalha tentando amenizar os efeitos do coronavírus. Os governos estaduais determinados governos trabalham com isolamento social, com possibilidade de lockdown, e aqui falando do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro também com isolamento social, muito por conta do número de mortes, né, desses dois estados que aumentam a cada dia. Então, fica muito difícil para você ter uma data, um retorno previsto, né, no futebol. E isso acaba se refletindo no salário dos jogadores, porque os clubes adotam as medidas necessárias, né, que são os cortes salariais, muito por conta, porque não recebem, não tem... os patrocinadores acabam tirando um pouco também o pé, os clubes pressionam a televisão para que possam voltar o mais rápido possível, a televisão e as federações, porque quanto maior o número de jogos, maior o número, né, vamos dizer assim, do aporte financeiro, e isso vai facilitar um pouco mais a vida dos clubes para administrar as suas respectivas dívidas e também o pagamento dos salários dos seus funcionários. Mas infelizmente isso vai demorar um pouquinho, né? Porque, como eu falei, a gente não sabe qual a direção. Ninguém sabe, ninguém fala sobre plano de retorno, os protocolos que serão tomados para justamente ter uma precaução em relação à contaminação do coronavírus. Isso tudo ainda não foi discutido, ou se foi discutido, não foi falado, né, muito por conta daquilo que a gente não sabe. Então, para você ter uma ideia do tamanho do prejuízo dos nossos clubes, eu vou começar pelo maior exemplo, né, do que nós podemos citar, que é o Flamengo. O Flamengo é uma potência mundial, não só nacional, mas mundial. O Flamengo, ano passado, no ano de 2019, arrecadou quase beirando R$1 bilhão de arrecadação. E esse ano o Flamengo fez apenas 7 jogos. Em 7 jogos o Flamengo conseguiu arrecadar 22,2 milhões apenas com bilheteria. A média do Flamengo por jogo, a média de torcedores de renda é de R$ 3.175.380. A média de 38.789 pagantes. Isso só nos primeiros 7 jogos do Flamengo em 2020. O Flamengo tem 2 jogos em especial, eu separei aqui para falar. Né, o Flamengo fez 2 jogos, um da Libertadores com um público, total de público, 58.100 pessoas, 87% da ocupação, R$ 75,00 a média do preço do ingresso, né, arrecadou R$ 4.411.842, renda bruta. Numa outra partida na Supercopa, 48.009 pagantes, total de ocupação 69% de ocupação, R$ 154,00 o preço médio do ingresso. O Flamengo arrecadou R$ 7.423.760 em 2 jogos apenas, né? Então você imagina o Flamengo, que é o Flamengo que arrecadou quase R$1 bilhão no ano de 2019, esse ano aqui está treinando clandestinamente para poder voltar o mais rápido possível, para pressionar, né, os órgãos responsáveis, prefeitura, televisão, federação, para que eles possam voltar o mais rápido possível para poder ter o retorno desse recebimento dos pagamentos dos seus patrocinadores. Então, se a gente falar dos outros clubes, é uma situação bem complicada. Por exemplo, os campeonatos estaduais aqui em São Paulo, a maioria dos clubes pequenos que disputam o campeonato estadual, que está parado, já não tem mais a maioria dos seus jogadores, porque os contratos eram feitos por 4 meses, ou seja, no primeiro apenas para a disputa do Campeonato Paulista. Então tem uma série de problemas que o coronavírus realmente impactou, mudou,
a nossa forma de pensar, vai mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de administrar o futebol, mas sem dúvida alguma o maior problema do nosso futebol é a forma como os nossos dirigentes pensam, né? Se nós pensarmos, isso reflete o futebol brasileiro, e se nós estivéssemos pensando exclusivamente na unidade Brasil, na unidade dos nossos campeonatos, né, respectivamente respeitando a vida dos seres humanos, com certeza nós teremos aí nós teríamos um retorno mais rápido, um retorno mais seguro, né, e um futebol dentro daquele novo mundo, né, daquele novo cenário que nós teremos no pós-coronavírus. Mas infelizmente aqui cada um pensa no seu, cada um pensa nas suas dificuldades, nas suas necessidades, e aí segue, né? É como aquela música dizia, né? Acho que era Gonzaguinha, isso aqui é um pouquinho de Brasil e Iaiá, né? Então infelizmente o futebol é assim. Eu tô nesses últimos tempos aí refletindo um pouco sobre como voltar a ser produtivo, né, no futebol, a partir desse momento, dessa loucura mundial que é o Covid-19. Realidade no futebol brasileiro e mundial vai voltar diferente. Falando um pouco do cenário mundial, muitas ligas estão se reajustando, principalmente a Liga Francesa, onde é uma liga onde eu sou embaixador. Antes de tudo, terminou aí o campeonato antes do previsto, né? Não tem ideias de voltar a ter competição esse ano, até porque o campeonato francês iria acabar dia 5 de maio. Alguns campeonatos como a Alemanha já voltou, o campeonato espanhol está voltando. O que a gente tem ouvido de lá principalmente é redução de salários, né? Aqueles grandes salários monstruosos que estavam sendo pagos provavelmente vai cair. Jogador médio, jogador classe B eram vendidos por 80, 90 milhões de euros, né? A própria FIFA, a UEFA, tem que ser apoiadora dos clubes, né? E eu acho que aqui no Brasil também a federação e a CBF, que cuida do Campeonato Brasileiro, tem que fazer apoio não só para os grandes, que vão ter dificuldades. Muitas equipes vão fechar as portas, muitos atletas vão perder emprego, né? E é uma preocupação, porque a paixão mundial, né, a paixão nacional é o futebol. A gente sente que há um vazio aí de informação, né? Até porque os patrocinadores, a televisão e principalmente a CBF está esperando que tudo isso passe. Lamentavelmente aqui no Brasil a gente tem algumas posições diferentes, porque cada estado está com um momento difícil, cada estado está com um momento bom, né? Como Curitiba, que quase não tem nenhum tem caso, mas muito pouco, né? Então eu acho que os clubes que estiverem bem organizados e clubes que realmente é gerido como um clube empresa, pode ter certeza que vai sair na frente nesse retorno de pandemia, tá? Nesse retorno ao futebol. Mas vai ter muito clube fechando as portas. Isso é uma pena. Eu falando como CEO de clube aqui no Brasil, meu clube começou faz um ano, o F6K Brasil. É um clube de investidores, é um clube empresa, né? Eu acho que o caminho agora é ser revisto a lei, né? De os clubes se tornarem empresa, abrir capital na bolsa, para poder ver investidores de fora, já que a moeda, tanto europeia quanto o dólar e a lira e a libra, tem aumentado bastante. Então, eu tenho tentado inovar, né? A gente, como categoria de base e a quarta divisão do Campeonato Paulista, não sabemos nem se vai ter o campeonato em si, né? Então a hora agora é de ser pioneiro e acabar saindo na frente das pessoas que lamentavelmente não têm tanta estrutura interna e de orçamento também, tá bom? Espero que possa ter sido esclarecedor aí a minha posição e que vocês continuem aí em casa, aqueles que podem estar em casa e aqueles que precisam trabalhar, vamos levantar esse país. Se nós tivéssemos uma estrutura de acordo com a verba que entrou em todos esses anos, eu creio
que o nosso país teria uma saúde, sem dúvida nenhuma, não deixaria a desejar a nenhum outro dos países grandes da Europa. Mas, infelizmente, vivemos uma situação onde que a nossa saúde, infelizmente, é muito precária. E precária porque eu falo, porque quem não tem condições de ter um plano de saúde sofre. E hoje nós estamos vivendo uma situação de uma pandemia, onde nós temos que prorrogar o nosso estar em casa, porque nós não temos um plano de saúde ou não temos uma saúde que possa trazer assistência a todos. Então o maior problema não é a questão de sair ou não sair, nós não temos uma estrutura na saúde que pudesse atender a uma população que durante todos esses anos investiu muito no país. Eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês como que a situação no nosso trabalho foi atingida, né, por toda essa situação da pandemia, do coronavírus que a gente está vivenciando nesse momento. Para começar, o nosso trabalho normalmente começa todos os anos em setembro e acaba no ano seguinte, em maio. Como vocês poderão imaginar, esse ano, em março, todas as atividades em todos os clubes foram canceladas e, porém, quase todos os atletas do mundo ficaram sem receber seus últimos salários de contrato que tinha para essa temporada. Desde o início, eu acho que economicamente para os atletas foi terrível nessa situação, porque os clubes ficaram sem receber o dinheiro dos patrocinadores, porque acabaram, né, as atividades e os clubes não tinham realmente como pagar esses últimos meses de salário. Hoje em dia, eu acho que todos nós estamos sofrendo um pouco de ansiedade, porque realmente é uma incertidumbre enorme que todo mundo tem em relação a como vai continuar não só a nossa rotina, sino a rotina do mundo em geral. Então eu acho que a preocupação vai aumentando dia a dia. A gente não tem perspectiva nenhuma de quando vão se reanudar os treinos para a próxima temporada, mesmo muitos dos jogadores tendo o contrato assinado. Então eu acho que realmente essa ansiedade por não saber se a gente vai ter trabalho, em quais condições, né, que isso é muito importante. Não sei realmente como que vai continuar o nosso futuro, se o voleibol voltar após a pandemia, quando que vai ser essa após a pandemia, ninguém sabe. Mas eu acredito que se todo mundo tiver que voltar para essas atividades, tendo que respeitar os protocolos de segurança em relação à saúde, vamos estar cobertos, sim, mas realmente não sei se isso vai acontecer ao redor do Brasil. Eu acho que é uma estrutura muito grande que todos terão que montar e todos teremos que respeitar. Então, o nosso futuro está muito incerto ainda e não temos novidade nenhuma de como que vai continuar a nossa situação. Confesso que eu já venho desde a segunda semana de quarentena pensando como vai ser o esporte após pandemia a nível brasileiro. Não falo de futebol, falo de esportes e modalidades olímpicas, na questão do esporte escolar, como poderemos voltar aos projetos, avaliar e ajudá-los, auxiliá-los. E eu também trabalho com isso, né? Sou professora de educação física, fora ser jogadora de basquete. E desde o segundo momento, pensando, estudando, me reciclando, não só na questão do esporte em si, né? Na questão social, na questão da saúde, porque as minhas perguntas foram essas: como eu vou abordar uma criança futuramente? E se são assintomáticos, o que aconteceu? Como quais são os procedimentos?
é muito difícil falar. E já falando de esporte de alto rendimento, mais ainda, nós estamos vindo de uma crise, já estávamos numa crise, né, na questão de patrocínios, perante depois do Rio 2016, os escândalos de propinas, de superfaturamento, todas essas coisas que já vinham assolando o esporte olímpico no Brasil. E essa pandemia agora, o que será do futuro? Nós não sabemos. A redução dos projetos sociais envolvidos com esporte, mas o importante hoje, para mim, eu acho que para todos os atletas, é estar com saúde, se cuidar e ver o que podemos fazer após essa pandemia, quando voltar às práticas esportivas, como será esse novo mundo, primeiramente, em questões de higiene, questões de protocolos de prevenção e falar em esporte de alto nível. Eu não vejo Tóquio 2021 acontecendo, porque dizem que vai ter a segunda onda, mas agora o importante de tudo é se cuidarem e treinar em casa. Após tudo isso dar uma acalmada, vamos ver o que vai ser o cenário aqui no Brasil, porque infelizmente ainda dependemos de muitas coisas, mas o mais importante hoje é a saúde. Num primeiro momento, a gente estava no meio da nossa temporada, já tínhamos cumprido cerca de 2/3 da fase regular, da fase de classificação, quando a pandemia chegou ao Brasil, a Covid. Num primeiro momento, decidimos realizar jogos com portões fechados, sem acesso ao público, e poucos dias depois chegamos à conclusão que o melhor era suspender a competição para preservar a saúde de todos os envolvidos e irmos trabalhando semanalmente para monitorar o andamento da pandemia e ver se era possível voltar ou não para terminar a temporada. Aí o que nós fizemos? Estabelecemos reuniões semanais com os clubes, a Liga tem um processo muito democrático, tudo é decidido pelos próprios clubes. Essas reuniões semanais, na segunda reunião já decidiu-se montar um grupo multidisciplinar, formado por fisioterapeutas, médicos, preparadores físicos, técnicos, dirigentes, para quê? Para se criar um protocolo, se criar um sistema para tentar terminar a competição. Com o andamento da pandemia e o crescimento muito forte, né, do número de casos, mesmo com todo o protocolo sendo feito, sendo estabelecido, achou-se por bem cancelar a temporada, porque o Brasil, inclusive, tem um timing muito diferente de uma região para outra, seria inviável a gente voltar com um protocolo seguro, né? Enquanto num estado a Covid não tinha nem chegado, no outro já estava atingindo o pico. Então não tem como você trabalhar com protocolos de treinamento, etc., com situações tão divergentes, tão diversas, né? Aí cancelamos a temporada, foi uma decisão difícil, mas é uma decisão que contou inclusive com apoio muito bacana de todos os nossos parceiros, patrocinadores, veículos de mídia, todos nos apoiaram demais nessa decisão e deram um voto de confiança muito grande. Esses encontros com os clubes continuam, só que agora pensando na próxima temporada, pensando em quando nós vamos começar e como, né? Temos feito, inclusive, reuniões com outras ligas internacionais, a Liga Argentina, a Liga Espanhola, a FIBA, e estamos tentando chegar num protocolo que seja bem satisfatório para esse retorno. Previsão nossa de voltar ainda nesse ano, entre novembro e dezembro, com o início do NBB. Isso vai depender do próprio andamento da pandemia, obviamente não colocaremos ninguém em risco, a ideia é voltar com toda a segurança possível, estamos pegando protocolos do mundo inteiro, da Bundesliga, que já voltou, né, o futebol alemão, tem um trabalho muito bacana de protocolo que eles fizeram, tudo isso está sendo feito e é um aprendizado constante, a grande verdade é essa, a gente está aprendendo a cada dia para poder ver como voltar da melhor maneira possível. A gente acredita que volte com portões fechados por muito tempo, e a lição que fica para nós, e eu acho que eu gostaria de deixar isso como finalizando, né, a minha fala, é a coisa do copo meio cheio e do copo meio vazio.
Se por um lado o esporte vai ser um dos segmentos mais atingidos, mais duramente atingidos por essa pandemia, o meio esportivo gera uma palavra que é muito presente para todos nós, que é a questão da superação, né? Quem vive do esporte, quem vive pelo esporte, sabe levantar rápido. Então eu acredito que a gente vai conseguir, de uma forma geral no esporte, sair bem disso tudo e dar a volta por cima muito rapidamente. Quando a gente fala do impacto da crise do coronavírus no futebol, fica até difícil por onde começar. Hoje, as principais fontes de receitas aí dos grandes clubes são basicamente os direitos de transmissão de TV, os contratos de patrocínio, as bilheterias, claro, principalmente para quem construiu grandes arenas, grandes e modernas, né? Arenas multiuso, também os programas de fidelidade, algumas ações de marketing, de merchandising, e em poucos casos, as suculentas premiações por desempenhos, por títulos, né, por conquistas de campeonatos. Por exemplo, o Flamengo, na última edição da Copa Libertadores, faturou cerca de 20 milhões de dólares, grana que certamente não vai mais ver nessa temporada, porque dificilmente a principal competição da América do Sul será retomada, até por conta, não de problemas com a nossa vizinhança, como muita gente pensa, mas também porque alguns dos nossos vizinhos não querem, pelo menos nesse curto prazo, saber desse, digamos, excessivo intercâmbio com tudo que diga respeito ao Brasil. Né? Para que os nossos amigos tenham ideia, no último dia 11 de maio, o Uruguai contabilizava 10 mortes por coronavírus. Né? Ou melhor, o Paraguai contabilizava 10 mortes pelo Covid-19. Coisa que, obviamente, cifra que qualquer cidade média do Brasil hoje acabou alcançando. Então, é óbvio que os países aqui ao lado do Brasil, eles tenham, nesse momento, imponham muitas restrições em relação às viagens aí, não só para cá, como também de brasileiros para lá. Então, é óbvio que o caminho para a volta da Libertadores esteja extremamente complicado e eu não acredito que essa competição seja retomada em 2020. Mas o nosso assunto é outro. Hoje, a cadeia do futebol é responsável por 0,72% do PIB do Brasil, segundo dados aí apurados pela consultoria contratada pela CBF para fazer esse trabalho. São mais de 500 times profissionais espalhados por todo o país. E certamente não chegam aí a 10% os clubes que têm as suas finanças em ordem. Então, a crise do coronavírus chega no momento em que muitos clubes do Brasil estavam, na realidade, com as suas finanças em pandareco. Por exemplo, o Corinthians, na temporada passada, fechou com um déficit superior a 170 milhões de reais. O São Paulo com mais de 140. O Vasco da Gama ainda deve salários de dezembro e não consegue quitar a sua folha para funcionários que recebam mais de R$ 1.500 por mês. E olha que a gente está falando aí de clubes de elite. Então imagina aquele time lá no interior do Amazonas, Alagoas, Piauí, ou mesmo aqui no estado de São Paulo, times pequenininhos da Série B1, da 4ª divisão. É óbvio que esses times terão a sua saúde muito prejudicada com toda essa crise. E mais ainda porque hoje cerca de 75% dos clubes profissionais do Brasil têm um calendário somente até o final do mês de abril. Ou seja, a imensa maioria dos clubes do Brasil jogam apenas os campeonatos estaduais que terminam no finalzinho de abril e não tem o que fazer de maio para frente. Isso significa, ou melhor, isso sempre significou, especialmente nesses últimos anos, desemprego em massa a partir de 1º de maio. Ora, é óbvio que essa crise não ajuda a resolver esse quadro que sempre foi dramático. Até porque crise econômica, em momento algum, foi fator de distribuição de riqueza. Muito pelo contrário, geralmente concentra mais. E aí, se a gente olhar hoje, digamos, para o mapa, para a pirâmide dos clubes do Brasil, a gente vai ver que alguns poucos privilegiados que estão lá no topo, e olha, pouquíssimos, eles não sairão muito machucados dessa crise. Vejam, todo poderoso Flamengo
que fechou 2019 na condição de um time mais rico do país, em 2020, certamente ele não contará com a premiação de bilheteria da Copa Libertadores, com a premiação pela conquista da Copa Libertadores, com as bilheterias, e aí a gente fala de um clube que no Campeonato Brasileiro levou mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil pagantes por jogo ao Maracanã, ou seja, isso deu muito dinheiro, isso deu cifras milionárias. A gente também não vai ver mais esse time faturando cerca de 300 milhões de reais com receita de TV. Então, é óbvio que vai ter que enxugar o orçamento, e mesmo esse todo poderoso do futebol brasileiro já recorreu a empréstimos bancários para saldar os seus compromissos de curto prazo, para acertar o seu fluxo de caixa. E o Palmeiras, o outro gigante do futebol brasileiro, o outro novo rico do futebol brasileiro. Talvez esse saia menos machucado, até porque ele também perde receitas de TV, também perde algumas premiações, obviamente bilheteria como todos os outros, mas esse ao menos conserva a sua suculenta receita de patrocínio, porque afinal de contas o time estampa as marcas aí das faculdades e também da Crefisa, empresas que tem como presidente a empresária Leila Pereira, que é candidata a presidente do clube. Então, portanto, ela não vai cortar essas relações umbilicais com o Palmeiras, que acaba, então, se beneficiando nesse momento de pandemia. Agora, e os demais? Pegando os clubes da Série A, a gente pode imaginar, por exemplo, Grêmio Internacional numa situação relativamente equilibrada, mas desde também de que essa fase de seca, essa fase de paralisia não se prolongue muito. Em relação aos outros, o cenário é o pior possível para todo mundo. Até porque a pandemia chega, é como se... Veja, o impacto da pandemia nesses outros clubes é mais ou menos como o impacto da pandemia num país como o Brasil, ou até mais pobre. A gente não está falando dos prejuízos causados, por exemplo, por uma economia pujante como a China. Essa se recupera rápido, né? O Palmeiras tende a se recuperar rápido, o Flamengo também, mas e os demais? E quem já tinha suas contas atrasadas e imensos déficits? Então, a gente fica muito difícil imaginar qual será o cenário na retomada. O que fica muito claro é que o desemprego, os problemas sociais na indústria do futebol serão muito maiores. Esses 75% de clubes que já não tinham calendário a partir de maio vão ter que lutar agora pela sobrevivência. E é muito provável que vários fiquem pelo caminho. Olá, amigos. Covid-19, a pandemia do coronavírus, obviamente afetou o mundo todo, está afetando, e o automobilismo, o esporte, não é exceção. Qual é a consequência para a Fórmula 1 disso que a humanidade está enfrentando? Essa tragédia, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, a característica da Fórmula 1 é um evento cosmopolita. Ele vai a todos os rincões do planeta, quase todos os continentes, e mobiliza as mais distintas nacionalidades que você pode imaginar. É um microcosmos que se desloca pelo planeta a cada 2 semanas, isso de março até novembro, às vezes o início de dezembro. Por conta dessa característica, dessa natureza nômade da Fórmula 1, você pode imaginar que o quanto a Covid-19 está afetando. Por exemplo, devíamos ter já 11 etapas do campeonato e nenhuma foi disputada. Existe uma perspectiva real de agora, no dia 5 de julho, o campeonato começar em Spielberg, na Áustria, mas sem público. Seria uma segunda corrida no fim de semana seguinte lá também. Depois a Fórmula 1 iria para a Inglaterra, Silverstone, para fazer 2 provas no mesmo autódromo. Isso descaracteriza completamente a competição. Por quê? Quais são as fontes de receita da Fórmula 1? Primeiro, existe uma entidade que se chama Formula 1 Management, que é o braço executivo de quem tem os direitos comerciais do evento, o grupo americano Liberty Media. As fontes de receita da FOM, a Formula 1 Management, são, primeiro, a venda dos direitos de TV e, segundo, o quanto a FOM cobra de cada promotor de grande prêmio para a realização de um evento. Na Europa, cada promotor, exceto o Mônaco, paga aí algo como 25 milhões
de euros. Esses países mais recentes que usam a Fórmula 1 como uma plataforma para divulgar a nação para o mundo, a fim de atrair investidores, como agora a entrada este ano no Vietnã, Abu Dhabi, Bahrein, Azerbaijão, pagam a bagatela de 60 milhões de dólares para que a Fórmula 1 vá para lá. Esse dinheiro vem do tesouro ou de empresas estatais destes países. Repito, não é ganhar dinheiro, mas é fazer negócio. É por isso que esses governos investem na Fórmula 1, para mostrar a viabilidade dessas nações para os investidores estrangeiros. Além dessas duas fontes de receita que eu falei, que é a venda de direito de TV e também a venda da promotor fee, a taxa do promotor, a Fórmula 1 explora espaços comerciais nos autódromos. E também as áreas VIP, o famoso Paddock Club, que são áreas onde os ingressos custam na faixa de 2.000 euros e o cidadão que compra tem direito aos 3 dias de competição e todo o catering, uma série de serviços à disposição dele. Tudo isso faz com que a FOM tenha, ao final de cada ano, uma arrecadação na casa de 1,2 bilhão de dólares. Isso é um dado oficial. Esse dinheiro, uma parte a FOM utiliza para pagar as próprias despesas, uma pequena parte vai para a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, outra parte vai para os donos dos direitos comerciais, como dividendos do investimento deles terem comprado os direitos comerciais, e uma parte maior é distribuída entre as equipes segundo alguns critérios. O primeiro é o de classificação no Mundial de Construtores, o segundo, a importância histórica da equipe no contexto da Fórmula 1, esse é um valor fixo. E claro, com essa Covid-19, todo esse ciclo está profundamente alterado. Por quê? Tem muito menos dinheiro vindo dos promotores de corrida, como eu falei, não tivemos nenhuma etapa até agora. Segundo, as corridas que vão ser realizadas, pelo menos as iniciais, vão ser sem público. E a venda dos bilhetes para assistir às corridas é a principal fonte de receita do promotor do Grande Prêmio. Se ele não vai ter público, a FOM deve descontar daquilo que é cobrado dele, por conta de a principal fonte de receita dele não está sendo possível. Então, mais um ponto de queda de receita para a Fórmula 1. Os patrocinadores, eles têm um contrato com as equipes, com a própria Fórmula 1, de exposição da marca, o que não está acontecendo. Com certeza, há cláusulas dos contratos entre essas partes envolvidas, que sem a exposição, o valor é diminuído drasticamente ou mesmo sequer pago. Repara como todo este ciclo é afetado pela Covid-19. E é uma reação em cadeia. Se a FOM não recebe, não repassa para as equipes. As equipes, como elas vão funcionar? Elas têm cerca entre 500, 600, 800, até 1.000 integrantes, depende das equipes. Aquelas com montadoras e que produzem também a unidade motriz ou o motor, tem aí na casa de 1.000 integrantes, todos altamente qualificados, bem pagos e com todos os encargos sociais que os países europeus cobram. A Fórmula 1, as equipes têm 7 delas que estão na Inglaterra, tem 2 na Itália e uma na Suíça. São nações, como eu falei, que cobram encargos elevados. E essas equipes continuam funcionando. Os funcionários delas, os técnicos delas estão em casa, é bem verdade. Uma parte de alguns países o governo está cobrindo essa despesa, mas mesmo assim, tudo que elas estão tendo de pagar é muito dinheiro e não está entrando como deveria entrar. E só está sobrevivendo porque o Liberty Media, dono do direito comercial, é um grupo muito forte, que tirou 1,6 bilhão de dólares de outras empresas do grupo para investir na Fórmula 1 para que tudo continue funcionando. Sem isso, o investimento de 8 bilhões de dólares que eles fizeram em 2016 para comprar a Fórmula 1 estaria em risco. Então é melhor gastar 1,6 bilhão de dólares agora e garantir o futuro da Fórmula 1. Depois esse dinheiro, aos poucos, se tudo funcionar bem, voltará à origem dele. Uma grande novidade na Fórmula 1 é que tudo isso apressou a introdução de um teto orçamentário. A partir do ano que vem, não é como hoje, em que cada um investe quanto bem entende. A partir de 2021, as equipes não poderão gastar mais de 145 milhões de dólares. Está fora dessa conta o pago aos pilotos, a 3 diretores das equipes e o orçamento de marketing. Mas assim, mesmo assim, é um momento histórico para a Fórmula 1 por conta de haver
um teto de investimento, coisa que nunca existiu em 70 anos de história da Fórmula 1, ela começou em 1950. Então repara que, além dessa queda substancial de receita, com desdobramentos para a operação das equipes, um calendário que nem ainda começou, nós temos um teto de orçamento que é algo para uma manifestação capitalista ao extremo, como é a Fórmula 1, é um assinte, é uma agressão, mas é o sinal dos tempos. Esse limite orçamentário, que segundo a FIA será possível controlar, introduz algo que nunca existiu, ou seja, os pequenos e os médios terão um orçamento relativamente parecido com o dos grandes. A tendência a médio prazo e a longo desse processo é que as diferenças de performance entre as equipes sejam menores. Ninguém está dizendo que uma equipe do último lugar vai ganhar a corrida, mas as diferenças no grid passam a ser menores em termos de tempo e começa a abrir a perspectiva de outros times chegarem ao pódio que não sejam apenas Mercedes, Ferrari e Red Bull, as únicas que desde 2014, desde a introdução da era híbrida e os custos crescerem exponencialmente, foram as únicas que chegaram no pódio, não, as únicas que venceram e que raramente alguma outra chegou no pódio. Esse cenário tende a ser um pouco mudado num futuro nem tão distante na Fórmula 1. Então vejamos um lado positivo da Covid-19, se é que a gente pode pensar assim, que é essa distinção entre os milionários e aqueles que não podem investir tanto dentro da Fórmula 1. A perspectiva da competição gerada pela Covid-19, portanto, é positiva e não negativa a médio prazo. É tarefa muito difícil tentar prever como será o nosso futuro, o futuro do esporte no mundo e especialmente aqui no Brasil depois da pandemia. E não sabemos também ainda como ela vai passar, quando vai passar, o que vai deixar para trás, a situação real do país, dos negócios e também do esporte, que é uma indústria. E é assim que precisamos entender o esporte. Ele faz parte da indústria do entretenimento em todo o planeta. E aqui não é diferente. Só que aqui ele é dirigido, é uma ação entre amigos. Nós vivemos essa realidade. Quem duvida disso, basta olhar para aquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos, também na Copa do Mundo, né? Quanta gente enriqueceu com o discurso de uma nação esportiva forte que não deixou nenhum legado. Nenhum legado. Jogos Olímpicos, qual é o legado? Alguém conhece? Não, nenhum. E Copa do Mundo? Sem um sistema forte no mundo do futebol, no futebol brasileiro, sem uma política nacional de esportes, a gente tratando fora do futebol. Então, muito dinheiro foi gasto e nada aconteceu, além do enriquecimento ilícito de algumas pessoas, e que felizmente a maioria está aí na cadeia. Então não dá para acreditar que a pandemia vai mudar a cabeça das pessoas que conduzem o esporte no Brasil. Simplesmente uma varinha vai mudar, as pessoas vão cair na realidade. Eu acredito que quando tudo passar e vamos olhar para trás e entender as sequelas, essas pessoas continuarão sendo absolutamente as mesmas. Talvez operando numa nova realidade. Aí sim, com menos receitas, com salários tendo que ser adequados, com todo um ajuste de calendário esportivo terá que ser realizado. Então, um novo mundo para todos nós se avizinha. Como ele será, nós não sabemos. E a capacidade, os líderes desta mudança, é a grande preocupação. Temos líderes para mudar, para conduzir esse processo em todas as áreas, na área política, na área esportiva, na área econômica? Essa é uma boa pergunta, talvez a pergunta de $1 milhão, talvez 1 milhão seja pouco. Então, nós não podemos estabelecer cenários, esse é o grande exercício que a gente tem nesse momento. Criar cenários, a gente não consegue criar um cenário nem para a volta do futebol, quanto mais para aquilo que o futebol será no futuro. Mas a vida de todos nós será diferente. Eu defino este momento não como oportunidade, não como algo que a gente deva enxergar pontos positivos. Esta pandemia não tem nada de positiva, nada. É só tragédia na vida de muitas famílias. Mas nós podemos falar sim em aprendizado. E aí cada um vai fazer a sua reflexão individual no seu dia a dia e talvez mudar de comportamento, melhorar. Outros vão piorar. Tanto que tem gente até que nega a pandemia, porque o negacionismo é uma moda aqui no Brasil, é muito forte. Tem uns que negam
a evidência científica, negam todas as palavras da ciência, negam tudo e seguem, né, de uma forma cega, né, as bobagens que são ditas. Não há reflexão. Nós estamos num país onde as fake news, na verdade, são, para muita gente, a grande fonte de informação, né, até de gente séria. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a minha perspectiva de futuro, ela não é muito otimista, porque nos últimos 40 anos, trabalhando com esporte, eu lidei com esse tipo de gente e não vi muita evolução. Sei que nós temos os profissionais corretos, ideais, bem formados e capacitados aqui no Brasil para mudar esta situação do esporte. Porém, essas pessoas não têm acesso ao esporte. É muito difícil entrar. Então nós vamos precisar da vigilância, da minha, da sua. Temos as pessoas que realmente entenderam o que aconteceu e perceberam que é preciso mudar, nós temos que estar atentos, vigilantes, para tentar contribuir no individual e no coletivo, porque o processo é coletivo e nós olhamos aqui no Brasil sempre para o individual. O que eu posso fazer para me dar bem? Logo, o meu vizinho que se dane, não quero saber dele, ele é o problema dele. E nós continuamos agindo assim. E o esporte é um grande exemplo. O esporte é a grande representação deste Brasil e me preocupa muito.